Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é que entrará no reino dos céus. O tema que nos é colocado na missa de hoje é uma chamada de atenção de Nosso Senhor para termos cautela. Nosso Senhor como Mestre e Senhor nosso, e como um pai de família chega para os seus filhos e diz: tomem cuidado. Uma mãe que, quando o filho sai de casa, vai para a escola ou para o trabalho, a mãe diz: cuidado, meu filho, cuidado com as más companhias, cuidado para quando for atravessar a rua, cuidado com o frio, com o vento, com o calor, enfim, cuidado. E esse cuidado de Deus para conosco, que fez com que Jesus dissesse para os discípulos e para nós: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos de peles de ovelhas. É claro que são lobos, e que se aparecessem como lobos assustaria, e as pessoas não iriam, mas vêm com peles de ovelhas. Por dentro são lobos ferozes, que querem não a salvação das ovelhas, mas querem as ovelhas para si, não para nosso Senhor e para a igreja. Nós temos o compromisso com as almas e não podemos querer as almas para nós, e sim as almas para nosso Senhor, para a igreja. O que é um falso profeta? Primeiro perguntemos o que é um profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Todo aquele que fala em nome de Deus é dotado do profetismo. Na realidade, o profeta por excelência é Jesus, porque é o Filho que vem nos dar a conhecer tudo aquilo que o Pai nos mandou que Ele nos desse a conhecer. Pelo batismo, todos nós somos, cada um na sua condição, seja como pai, como mãe, como catequista, também tem um certo grau de profetismo, somos profetas. Mas o profeta de que nós falamos aqui são aqueles que receberam o sacramento da ordem, são os sacerdotes e os bispos. Nós somos profetas no sentido próprio da palavra, porque estamos aqui em nome de Deus pelo sacramento que nós recebemos. Mas há também aqueles que se dizem profetas e não são. Então o falso profeta é aquele que se diz profeta e não é profeta, ou seja, que diz que fala em nome de Deus, mas não fala em nome de Deus porque não tem um mandato para isso, e esse mandato é dado por Deus através da igreja. Ou é falso profeta porque, embora falando em nome de Deus, porque tem o mandato para isto, ele não fala aquilo que Deus quer. Portanto, o falso profeta pode ter esse duplo sentido ou esse duplo aspecto. Não é fácil nós distinguirmos qual é o falso profeta, e nosso Senhor coloca nos mostra alguns aspectos desse falso profeta. A igreja, como legítima intérprete da Sagrada Escritura e como depositária do tesouro da fé, a igreja nos indica 3 espécies de falso profetismo, e que eu vou resumir aqui para vocês. O primeiro é a heresia. O que é a heresia? A heresia é a negação pertinaz de uma verdade da fé. Nós temos um tesouro da fé que foi dado à igreja para que a igreja guardasse e transmitisse através dos séculos, e transmite isso através do seu magistério. Quando se nega uma dessas verdades da fé, seja aquelas verdades que estão na Sagrada Escritura, diretamente ensinada por nosso Senhor, seja aquelas verdades de fé que têm conexão com essas outras verdades, quando se nega isto, uma delas,
nós temos aí uma heresia. E o herege é aquele que nega pertinazmente isto. Uma vez chamada a atenção, corrigido, continua negando. Porque a heresia pode ser a heresia material, a pessoa não sabe. Pode ser formal, ou seja, quando a pessoa foi chamada a atenção, mostraram os erros e ela continua negando essas verdades da fé. Isso houve sempre na igreja, porque o inimigo sempre penetrou para destruir a igreja por dentro. A primeira grande heresia da igreja foi o gnosticismo, que era uma espécie de esoterismo, que levava a pessoa a achar que na verdade ela era o próprio Deus e autora das próprias leis, e que encontraria a salvação em si mesma. Essa heresia do gnosticismo se difundiu na igreja primitiva. O Papa tem chamado a atenção do gnosticismo moderno que tem acontecido hoje dentro da igreja, essa heresia, em que as pessoas querem fazer um jeito próprio de crer. Esse é meu jeito de crer. Então termina cada um construindo para si a sua própria igreja e a sua própria, o seu próprio conjunto de fé. Nisto eu acredito, naquilo não. É o gnosticismo. Uma outra grande heresia, também do início da igreja, do século IV, e depois foi pelo V e VI, foi a heresia do arianismo, em que essa heresia foi feita e espalhada por um sacerdote chamado Ario, que conseguiu apoio de vários bispos, inclusive, e se disseminou pela igreja, negando que Jesus Cristo tinha a mesma natureza do Pai. Na verdade, negava a própria Trindade. Cristo era a maior das criaturas, o primeiro criado, mas era criado, não era Deus. E essa heresia se espalhou por toda a igreja durante séculos e provocou inúmeras divisões, ao ponto de São Jerônimo dizer, certa vez, o mundo de repente acordou e viu-se ariano. Falava-se do caso lá de Constantinopla, em que havia sido tirado um bispo ariano, colocado um bispo católico, e depois esse bispo católico foi expulso. Numa noite de manhã cedo era um bispo ariano, viu-se ariano. E assim houve grandes concílios e perseguições, inclusive a vários bispos, dos quais se destacam dois: Santo Atanásio, que foi expulso da sua diocese 5 vezes, e São Hilário de Poitiers. Santo Atanásio em Alexandria, Santo Hilário de Poitiers nas Gálias, onde hoje é a França. Portanto, foi uma grande heresia e o inimigo não para. E daí na história apareceram várias. Na Idade Média nós temos lá os cátaros ou albigenses, que formavam uma verdadeira seita gnóstica e que era contra o sacerdócio, contra a família, contra a matéria, dizendo que a matéria era má. E a igreja teve que instalar a Inquisição, porque juntamente com a heresia eles vinham com crimes. Os reis, sobretudo, pressionaram, digo aqui entre aspas, a igreja para que agisse com a Inquisição, e foi exatamente para combater a heresia que se infiltrava em toda parte. Hoje nós temos a heresia do modernismo, que foi denunciada por São Pio X na encíclica Pascendi. Aconselho que vocês conheçam, leiam a Pascendi. E São Pio X denuncia dizendo que a Pascendi é a síntese de todas as heresias, porque termina negando a própria possibilidade da pessoa atingir a verdade. Papa Bento XVI vai além e fala da ditadura do relativismo, e isso também dentro da igreja, em que tudo é relativo. Cada um termina fazendo para si o seu próprio modo de crer, e o que é pior, termina divulgando isso dentro da igreja. E é por conta disso que nós vivemos esta grande crise, fruto desse modernismo que se infiltrou e está, como dizia São Pio X, já naquela época, nas veias da igreja, em que cada um termina fazendo para si o seu próprio modo de crer. O Papa denuncia uma outra heresia hoje, que é
isso o Papa Francisco, que é a heresia do pelagianismo, em que as pessoas acham que vão se salvar sem merecimento, sem necessidade de obras. Então, ou as obras é que vão sem a graça, eu quero corrigir aqui, sem a graça de Deus, as pessoas vão se salvar. E isso é algo perigoso, e sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor. Portanto, as heresias se espalham em toda parte, nós temos que ter muito cuidado, e para nos defendermos desses falsos profetas, nós temos que voltar ao catecismo. Então todo mundo deve conhecer o catecismo de trás para frente, de frente para trás, como um meio de se proteger e não se deixar levar pelas heresias. E aparecem heresias muitas vezes ensinadas em toda parte, nos livros, muitas vezes vendidos nas livrarias católicas, ensinados por sacerdotes em universidades também ditas católicas, em que essas ideias contra a fé e contra a moral vão se espalhando em toda parte. Cuidado com os falsos profetas. A garantia nós encontramos no catecismo da igreja. Ali sim se coloca o que a igreja ensina, como vem ensinando desde o início até os dias de hoje. Então esse é o primeiro grande falso profeta que se espalha, não fora, também fora. Nós temos aí o caso dos protestantes e tudo mais, mas dentro da igreja. Cuidado, cuidado. O segundo falso profeta é o cisma. E o que é o cisma? O cisma, segundo Santo Tomás, é a não sujeição ao romano pontífice e a comunhão com aqueles que estão em comunhão com ele. Essa é a definição de Santo Tomás, que foi tomada pelo novo Código de Direito Canônico, que mostra exatamente, Santo Tomás explica, a igreja é um corpo do qual Cristo é cabeça. E continua Santo Tomás, o romano pontífice, ou seja, o Papa, ele faz as vezes de Cristo, é vigário de Cristo, cabeça. E o não querer este corpo ou algum membro do corpo está ligado à cabeça, ou sujeito à cabeça, e não querer estar em comunhão com os outros membros, aí são dois aspectos, os outros membros que estão unidos à cabeça, a pessoa se torna cismática. E isso é um grande perigo, sobretudo nessa época de grande crise, em que aparecem grupos aqui e acolá, como uma espécie de magistério paralelo, e colocando-se na posição de que, guiados, ponho entre aspas, pelo Espírito Santo, terminam julgando os próprios documentos oficiais da igreja e do magistério. E isso é um risco muito grande e é uma armadilha que o demônio nos faz, fruto do nosso orgulho, e temos que ter o cuidado com isso, porque se vamos nesse caminho, nós não vamos saber onde está certo, porque são inúmeros os grupos. E dentro da igreja hoje, tanto de um lado mais progressista, quanto do lado mais tradicional, se disseminam aqui e acolá inúmeros grupos que se arvoram como os detentores da verdade e espalham suas interpretações diante da crise que nós enfrentamos, mas sempre com o sentido de dizer: quem não estiver conosco está condenado. Isso é um perigo e é a característica da seita. Como dizia o nosso saudoso Dom Antônio de Castro Maia, o que caracteriza a seita é dizer que, primeiro, é querer dividir. Dividimos e fazemos um grupo à parte. E segundo, nós somos detentores da verdade, a verdade está conosco e quem não estiver conosco não se salva. E são poucos os que se salvam, e esses poucos somos nós. Isso vai contra aquilo que Jesus Cristo nos ensina a respeito da igreja, quando diz para Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé.
E se eu digo que a fé de Pedro desfaleceu, eu estou dizendo que a oração de Cristo não foi atendida pelo Pai. Então temos que ter muito cuidado com certas afirmações nesse sentido, porque tem consequências muito sérias para a nossa vida de católicos. Então, quando nós não queremos a comunhão com a sé de Pedro e não nos sujeitamos a essa comunhão com a sé de Pedro ou com aqueles que estão em comunhão com Pedro, nós nos tornamos cismáticos. E, infelizmente, são inúmeros os grupos cismáticos hoje no mundo. Como repito, tanto de um lado mais progressista quanto de um lado mais tradicional. Falando do lado mais tradicional, nós somos, não gosto muito dessa questão de lado, porque somos católicos, mas nós queremos, nós nos preocupamos com essa crise da igreja, mas o grande problema é que nós somos muito divididos. Todos nós vemos que existe uma crise, mas cada um encara a crise de uma forma. E o que é pior, coloca seu modo de encarar, de ver a crise como o modo ideal e único, e condena todos os outros. Até hoje, se viesse um Papa, digo entre aspas, tradicionalista, nem ele encontraria a unidade entre os tradicionalistas, porque eles são tão divididos que quando alguém se converte para a igreja, fica logo em dúvida para que grupo ou para que lado eu vou. Essa tendência cismática que existe de querermos fazer igrejas paralelas é um perigo e é uma armadilha do demônio para nos dividir e, que é pior, para impedir ou neutralizar qualquer reação sadia dentro da igreja contra a crise e os desmandos que nós enfrentamos e que são muito grandes, em todos os setores. Repito, São Pio X, nas veias da igreja, e posso dizer isso com conhecimento de causa e vivendo isso, aí digo, nas minhas próprias veias, por todo esse meu tempo de sacerdócio. Vou completar, se Deus quiser, em outubro, 37 anos neste campo de batalha, lutando pela igreja e pela salvação das almas, tendo que enfrentar lobos e cordeiros, cobras e lagartos em toda parte, o que não é fácil, sobretudo primando para viver a comunhão, porque senão me torno cismático também. Então tenhamos um cuidado nesse sentido, senão nós nos perdemos. Não é fácil viver numa família em que os irmãos têm problemas. Não é fácil viver numa casa onde os filhos muitas vezes são egoístas. Não é fácil, mas é a nossa família. Assim é a igreja, é nossa família. A igreja é santa, mas cheia de pecadores, a começar por nós. E nós temos essa tendência de julgarmos os outros como pecadores e não nos julgamos também. Por isso Jesus diz: cuidado, porque o falso profeta pode estar dentro de você mesmo e não só fora. Um terceiro aspecto do falso profeta, ou um terceiro tipo, melhor dizendo, de falso profeta, são os apóstatas. O que é apostasia? A apostasia é a negação de todas as verdades da fé. A pessoa simplesmente abandona a fé. Então, quando há um apóstata, o apóstata, ele primeiro foi católico e depois, por qualquer motivo, muitas vezes por motivos mundanos, ele vai aos poucos deixando de acreditar nas coisas e vai negando, seja porque quer ter uma vida mundana,
seja por causa do seu orgulho intelectual, vai caindo e passa a negar a própria fé. É um fenômeno moderno hoje o abandono formal da Igreja Católica. Em alguns países a gente vê, sobretudo na Europa, as pessoas chegarem e pedirem até para tirar os nomes do livro de batismos. Já aqui na Cúria, aqui do Rio, de vez em quando chega, sobretudo da Alemanha, da Suíça, chegam pedidos de pessoas que lá já fizeram uma defecção formal da fé e chegam para a gente anotar aqui no livro de batismo, ó, esse aqui fez a defecção formal, então querem até que tire o nome do livro de batismo. E a gente diz, não pode te retirar, porque o livro de batismos ele é um livro de registro de um fato. Mas anote aí ao lado, fez a defecção. Evidentemente se tornou excomungado, porque heresia, cisma e apostasia conscientes dão a pena de excomunhão automática, com todas as suas consequências, não é? Perde direitos, inclusive na igreja, até nos sacramentos, e tem acontecido muito isto hoje, a apostasia. Mas a grande apostasia que existe não é muito formal, é mais material, porque muitas pessoas, embora não neguem formalmente a sua própria fé, terminam na prática vivendo como se Deus não existisse. Então abraçam ideologias contrárias à fé, ideologias já condenadas pela igreja, aderem seitas esotéricas, como por exemplo a Nova Era, ou religiões pagãs, como islamismo, budismo, e essas religiões de matriz africana, de modo que a gente vai vendo isso espalhando no meio católico, e vem evidentemente como anjo de luz, como uma coisa boa para atrair, e de repente a gente vê o católico abandonando completamente a sua fé. Isso é a apostasia. Mas a pior apostasia está dentro da igreja, quando, embora não neguem a fé, terminam omitindo as verdades da fé, não falando mais de Jesus Cristo como Salvador, colocando Jesus Cristo apenas como uma personagem histórica que deve ser imitada quanto o que ele ensina, quanto a sua moral, ou simplesmente escondendo que ele é o Salvador, não falando mais da salvação da alma, do pecado, do que é o pecado, da realidade do céu, da realidade do inferno, do purgatório. Então essa omissão de verdades da fé dentro da igreja, e tornando muitas vezes a pregação como algo assim meio meloso, meio dengoso, meio para atrair as pessoas para uma espécie de religião de felicidade terrena, sem a dimensão sobrenatural, isto também pode ser caracterizado como apostasia. Então nós temos que ter cuidado com isso. É com relação a essas coisas que Jesus nos chama a atenção. Cuidado com os falsos profetas. Vem a vós com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vem como anjo de luz, mas não são anjos de luz. Não são anjos de luz. Então temos que ter muito cuidado. Por isso a solução é o catecismo, é a comunhão com a igreja, não nos separarmos nunca da igreja, porque aí nós temos a garantia está aí, de que dada pelo próprio Jesus: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a nossa igreja não é uma igreja luterana, como queria Lutero, uma igreja espiritual que está
no coração de cada um, é uma igreja também institucional, que tem uma hierarquia, que tem um chefe, é uma instituição visível, não é invisível, é visível. Então queremos algo assim invisível, mais do nosso coração, ou do coração do nosso grupinho? Não. A igreja tem uma visibilidade que senão não pode ser sacramento de salvação se ficar assim ao léu, como se tudo tivesse acabado. Não. Então nós temos que ter esse cuidado, senão nós caímos no cisma, né? E, por fim, vivermos a nossa fé, para não cairmos na apostasia. E cai na apostasia aos poucos, quando não vivemos a nossa fé, que exige compromisso, exige decisão, mas exige sobretudo humildade, para recorrermos sempre a nosso Senhor, que não nega nos dar a graça quando nós necessitamos. Portanto, tenhamos cuidado com o falso profeta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. A igreja nos chama, pois, a atenção disso. Sabemos que vivemos hoje uma época de grande crise, de grande confusão, mas o caminho nosso Senhor já nos traçou, nos deixando aí a igreja, que é a barca de Pedro, fora da qual não há salvação. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria que nos socorra sempre, não nos deixe cair no nosso orgulho, porque sempre essas quedas são frutos do nosso orgulho, e com muita humildade sigamos os passos da Virgem, e assim estaremos garantidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.